com a sua palavra, na comunhão dos irmãos, mas também com os meios de graça. E um deles nós pudemos aqui usufruir, que é o batismo. E nós também, ao longo da liturgia, fomos preparados para receber a palavra do Senhor, a pregação da palavra dele. E eu peço a todos que abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 1, do versículo 27. A partir do versículo 27 nós faremos a leitura. Enquanto os irmãos abrem as Bíblias, eu quero agradecer ao Conselho da Igreja pelo convite de, neste momento tão especial, lembrar-se de mim, de nossa família, e trazer-nos aqui para comemorar junto com os irmãos essa igreja que nós levamos no coração. Meus filhos estão aqui, estavam um pouco desconfiados hoje de manhã, porque tem muita gente que eles não conhecem, né? A igreja mudou um pouco, e aí a gente já fez aquela preleção no carro. Vocês não conhecem alguns, mas todos conhecem vocês. Então cumprimentem todos com alegria. Então nós somos muito gratos por poder estar aqui. E eu também trago um abraço da Igreja Presbiteriana de Itajaí e da Congregação Presbiteriana de Balneário Camboriú, onde nós estamos servindo ao Senhor. Muito bem, sem mais delongas, vamos ler a palavra de Deus, Filipenses 1, a partir do verso 27, e nós vamos seguir na leitura, meus irmãos, até o verso 4 do capítulo 2. Assim diz o Senhor: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós estamos diante da Tua palavra e te pedimos, ó Deus, que o Senhor a utilize poderosamente pela ação do Teu Santo Espírito em nós. Nós viemos aqui, Senhor, trazidos por Ti mesmo, para ouvir a Tua doce voz, que tem o poder, ó Deus, de transformar-nos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, para realizar, ó Deus, aquilo que Tu queres de nós. Este momento, Senhor, é sublime para a nossa fé. Então te pedimos que o Senhor nos alimente, instruindo-nos, Senhor, e fortalecendo nossa fé, para que durante esta semana, após o dia de hoje, de descanso, possamos viver de modo digno do Evangelho, para que o Teu nome seja glorificado. Foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui, para aprender de Ti e viver dignamente. Te louvamos por Tua misericórdia e por Tua bondade, reveladas neste momento, em que, livres de qualquer outra preocupação, estamos na Tua casa, diante da Tua palavra, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, podendo ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, Senhor,
nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pela manhã nós trabalhamos o tema de comunhão. A comunhão na Igreja de Cristo foi o que foi solicitado pelo Conselho para lembrança nossa neste 49º ano de aniversário. E agora à noite, se você leu atentamente a palavra de Deus, verá que nós encerraremos o tema que começamos hoje. Falaremos outra vez sobre a comunhão dos santos na Igreja de Cristo. Agora com mais detalhes, com mais vagar e mais objetividade, no sentido de analisar apenas este texto. Pela manhã lemos vários textos e outros tantos. Você anotou para ler durante a semana. Quando pensamos na nossa caminhada cristã, e quando pensamos na história de alguém, na nossa própria história ou na história da igreja, é necessário, vez por outra, fazer reflexões. E eu espero que neste momento de aniversário os irmãos façam essas reflexões. E às vezes é possível que você seja tomado por uma dúvida. Aquela dúvida de alguém que está indo para um caminho, utilizando talvez um meio de transporte correto, para uma direção correta, mas indo para o lugar errado. Já percebeu isso? Já se pegou numa dessa? Em que você acha que está tudo seguro, tranquilo, e num instante a sua mente starta um alarme e você diz: eu acho que eu me perdi. Mesmo que você esteja indo para o lugar certo, usando ferramentas certas, trilhando o caminho certo, mas você pode estar errado. E é neste momento que você precisa fazer uma reflexão. Como alguém que usa o transporte público na certeza de ir para um lugar, mas está indo para o outro. Como alguém que usa uma estrada ou uma via na certeza de que está indo para um lugar, mas está indo para o outro. Vai dizer que você nunca foi enganado pelo seu aplicativo de mapa. Parece que está tudo indo bem, mas você está indo para o lugar errado. Está tudo seguro, mas está tudo errado. É neste momento que nós precisamos fazer uma reflexão. Como nós aprendemos hoje de manhã, é necessário ter equilíbrio bíblico para saber se nós estamos utilizando ferramentas que vão nos conduzir a um caminho correto, a um caminho seguro. E o texto que nós acabamos de ler nos exorta a refletir sobre a postura que assumimos na vida cristã, particular e comunitária. É possível que você esteja na igreja muito tempo, trabalhando intensamente, mas servindo o reino, não servindo o reino, demonstrando as virtudes do Evangelho. Pode ser que você está aqui tranquilo, e achando que está indo para o lugar certo, e achando que está abençoando o irmão e a igreja, mas não está. É neste momento que nós precisamos recorrer à palavra de Deus. E eu gostaria de chamar a sua atenção, porque neste texto que nós lemos, nós vamos aprender que nós, em Cristo Jesus, estamos unidos pelo Evangelho e para o Evangelho. E eu quero ressaltar duas coisas nestes dois períodos. A primeira delas, entre o verso 27 e 30 do capítulo 1, é que nós estamos unidos pelo Evangelho e para o Evangelho, vivendo em unidade diante dos inimigos. E a segunda coisa está entre o verso 1 e o verso 4 do capítulo 2, pois nesta caminhada nossa, unidos pelo Evangelho, nós estamos vivendo em unidade entre os irmãos. Ficou claro? É isso que nós vamos falar de unidade, vamos falar da nossa comunhão, mas há algo que nos une e é superior a nós mesmos, que é o Evangelho redentor do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu te convido a olhar o texto mais uma vez, e agora, separados, olhando esta primeira lição, nós vivemos unidos pelo Evangelho e para o Evangelho, vivendo em unidade diante dos inimigos. Observe
que o texto que nós acabamos de ler traz as primeiras exortações de Paulo à igreja em Filipos. A primeira delas está no versículo 27. Está bem claro aí para você: vivei. E a segunda exortação está no verso 2 do capítulo 2. Completai a minha alegria. São as duas primeiras exortações. Volte à página da sua Bíblia para o capítulo 1, porque você vai entender o seguinte. Paulo começa a carta saudando aquelas pessoas da igreja em Filipos. E a partir do verso 3 até o verso 11, ele confirma o seu amor aos filipenses, lembrando-lhes de como eles cooperaram com o serviço do Evangelho. E do verso 12 ao verso 26, ele reafirma que, embora preso pelo nome de Cristo, isso lhe trazia alegria pelo fato de ele poder gastar-se pelo Evangelho, e ele estava disposto a sofrer por isso, até mesmo ir à morte. E aqui nós temos um daqueles versículos que nós sabemos de cor, e são muito especiais. Observe o verso 21 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele até vai dizer, eu queria mesmo é estar no céu. Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês e do trabalho que o Evangelho requer de mim, eu fico aqui. Mas fico contente servindo ao Senhor. Eu queria estar lá, mas Ele me manda estar aqui, então eu vou trabalhar. E aí ele começa essa série de exortações, como nós já vimos aí. Volte de novo seus olhos para o verso 27 do capítulo 1. Pois, como eu já disse, aqui está a primeira exortação do apóstolo Paulo. E ele diz, vivei. E ele condiciona este modo de vida, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Aí há algumas explicações que ele dá, que é a ideia de ele, adiante vai dizer, eu queria ver vocês, eu estou me preparando para isso. Mas estando com vocês ou não, vivam de modo digno do Evangelho acima de tudo. E veja só, para que eu ouça de vocês, versículo 27 no finzinho, que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E meus irmãos, Paulo está utilizando uma expressão fortíssima aqui. Não é uma simples ordem, mas é uma ordem que requer de nós uma ação constante e com muito empenho. O chamado de Deus por meio da Escritura para nós hoje, que estamos aqui diante desse texto, é para que nós, devidas às proporções quaisquer da sua vida, mas que você, que é membro dessa igreja, que está envolvido com esta igreja aqui, você viva acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. Você poderia muito bem começar a sua semana sem ouvir uma dessa, porque ela é pesada mesmo, mas vem da palavra de Deus. Meu querido, não é viver de modo digno do Evangelho de maneira seletiva, e nós temos a tentação de viver seletivamente o Evangelho. Pergunte aos jovens e aos adolescentes da igreja se eles não têm dificuldade em selecionar o momento que eles precisam viver o Evangelho. Pergunte a alguém que trabalha só com ímpios na empresa, quantas são as dificuldades que há de viver o Evangelho constantemente. Pergunte àqueles que estão na escola, ainda sendo bombardeados por toda vã sutileza e filosofia mundana, se não é difícil viver o Evangelho de modo digno. Entretanto, por causa dos méritos de Cristo e do poder do Espírito Santo, eu e você somos chamados a viver, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Mas o que é o Evangelho para você? É preciso de saber também. É preciso fazer essa reflexão. Porque você pode estar aqui há muito tempo, mas achar que todos os caminhos levam a Deus.
Você pode achar até bonito ter comunhão com pessoas que desonram o nome de Cristo. Se o evangelho para você não é muita coisa, é só uma história da cruz, de um Jesus que tem vários por aí mesmo. Um de cabelo roxo, outro de preto, um com barba, outro com bigode, outro com cavanhaque. Tem gente que crê nesse Jesus. Meus irmãos, o que é o evangelho? O evangelho é a boa nova para aquele que estava perdido. Se você se lembrar do texto de João 3, a partir do versículo 16, e para o final, o Senhor Jesus vai dizer, naquele diálogo com Nicodemos, que quem não crê em Cristo Jesus, quem não crê nele, já está julgado. Mas aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, está resgatado do julgamento. E que julgamento é esse? Das nossas obras más, das nossas iniquidades. Mas em especial eu destaco uma coisa, a que todos os homens prestarão contas diante de Deus, que é a sua rebeldia contra Deus. Sabendo da sua existência, ainda que em lampejos da sua glória, revelada na natureza, mas eles sabem que Deus existe, e eles mudam a verdade de Deus em mentira. Há pessoas que adoram a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O que é o Evangelho? O Evangelho é aquela obra magnífica, servil, substitutiva do Senhor Jesus Cristo na cruz, no meu e no seu lugar, que para Ele foi extrema vergonha e sofrimento, mas para nós motivo de alegria e de salvação. Nós estávamos caminhando para a morte eterna, mas o Senhor Jesus pagou a dívida que era nossa. Triunfou dos inimigos na cruz, encravando o escrito da dívida que era contra nós, como a Escritura diz. Isso é o Evangelho. A requisição é altíssima mesmo, mas nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, que nos motiva, que nos orienta, que nos confronta, que nos faz voltar atrás em muitas coisas, para que nós possamos viver de modo digno do Evangelho ao qual nós fomos chamados. O que é o Evangelho para você? A requisição é alta, mas as bênçãos são maravilhosas. Lembre-se que o nosso Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. Não é isso? Meus irmãos, nós precisamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Mas há outras coisas que Paulo vai trazer aqui. A primeira delas, ainda nesse versículo 27, é que ele gostaria de ouvir dos filipenses que eles estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Daqui você pode tirar algumas lições, como por exemplo aquela pergunta que ninguém consegue responder: por que tem problema na igreja? Se é para ser crente assim, tem outra pergunta: se é para ser crente assim, eu não preciso ser crente, melhor ficar no meu mundinho aqui. Porque, meus irmãos, os problemas acontecem na igreja porque a gente desafina. Há uma nota sendo tocada, para aqueles que gostam de música. A nossa igreja aqui, a igreja de Vila Varela, é muito musical, né? Tem uma nota sendo tocada, tem uma tonalidade sendo seguida, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas, vez por outra, alguém desafina. E esse desafinar é andar não segundo o Evangelho, mas segundo os próprios interesses, por exemplo. Note o versículo 27 no finzinho, que é necessário que nesta caminhada nossa de viver o Evangelho de modo digno, é necessário que lutemos juntos pela fé evangélica. Lutemos juntos, não uns contra os outros. Meus irmãos, uma vez por todas, nós precisamos entender que nós estamos aqui por causa de Cristo.
Nós precisamos entender que estamos aqui para Cristo. Nós precisamos entender que nós caminhamos na igreja por causa da obra de Cristo. Nós vivemos a palavra de Cristo. Porque Ele mesmo orou ao Pai em João 17, dizendo que nós somos purificados pela palavra dEle. E Ele mesmo diz que nós não precisaríamos ficar com o coração turbado, preocupados, porque Ele não nos deixaria órfãos. Ele nos mandaria o Seu Espírito, para que nós continuássemos, vez após vez, sendo ensinados na palavra de Deus. Precisamos estar unidos, lutando pela fé evangélica. E em nada estar intimidados. Versículo 28. Há oponentes do Evangelho. E como nós dissemos hoje de manhã, é a possibilidade de estes oponentes estarem aqui dentro da igreja. Mas se nós, preste muita atenção, estamos vivendo de modo digno do Evangelho, se nós cremos no Evangelho bíblico e o vivemos, ainda que com nossas imperfeições, mas na certeza de que nossos pecados são perdoados pelo puro e poderoso sangue de Cristo Jesus, nós estamos juntos, lutando pela fé evangélica. Não há por que temer. Não há o que temer. Porque nós temos promessas benditas do nosso Deus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Você crê nisso? É preciso crer que o Senhor é o dono dessa igreja e Ele preserva a igreja. E não há por que estar intimidados. Para o mundo, em especial, eu gostaria de me direcionar aqui aos adolescentes, aqueles que estão na escola e na faculdade. Prestem atenção. Para o mundo, viver de modo digno do Evangelho e batalhar pela fé, ser unido de uma só alma, ter o mesmo espírito, é sinal de destruição. Não é mesmo? Vai dizer se você já não tentou mudar alguma coisa para se parecer com o pessoal do mundo e parecer menos crente. Hoje é mais fácil você se perder na multidão. Antes não tinha como. Até mesmo os adolescentes iam para a igreja de calça social e de camisa social. Agora é mais fácil. É difícil identificar no meio da multidão quem é o crente. Para o mundo isso é destruição. Mas console o teu coração e a todos os irmãos que têm sofrido algum tipo de perseguição, de intentos malignos até no seu trabalho. Prestem atenção, meus irmãos, o mundo nos odeia, mas Deus nos ama. E o apóstolo João nos diz que é maior aquele que está em nós do que o que no mundo está. Não há por que temer. Não há por que se intimidar, se nós estamos vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo. O Evangelho por si só é loucura para o homem, que não é habitado pelo Espírito de Deus. Além disso, para o mundo, meus irmãos, influenciado por tantas loucuras, viver em união com um único propósito, abrindo mão de vontades próprias, é sinal de loucura e de destruição. Vai dizer que não é. Porém, para o povo de Deus, viver de modo digno do Evangelho é sinal de salvação. Viver com uma só alma é sinal de salvação e reconhecimento de que esta salvação não foi criada por nós mesmos. Você não precisa se fechar num grupo que cria regras para tentar se salvar de ataques, como guetos. Você não precisa se encerrar neste grupo, porque você faz parte do corpo glorioso de Cristo, que é a igreja. Se você crê na salvação do Evangelho, a sua vida ficará mais fácil de ser vivida, livre de pesos, pois como alguém já disse, não muito tempo atrás, o fardo do Evangelho, quem leva é Cristo. Por isso é leve para nós. Nós vivemos algo maravilhoso, que como diz o apóstolo Tiago,
ou como diz Tiago, perdão, no capítulo 1, no verso 17 da sua carta: toda boa dádiva e todo dom perfeito descem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança. A esse Deus nós servimos. Este evangelho dado a nós vem destas mãos. E é a Ele que nós podemos correr em tempo de achar socorro e misericórdia. Como diz lá a carta aos Hebreus. É uma bênção experimentar no corpo da igreja o aperfeiçoamento de nossas iniquidades, ainda que seja doloroso para nós. Momentos de batismo, de pública profissão de fé, é uma bênção para a igreja. Traz grande alegria. Tem gente que gostaria de vir só nesses domingos. Domingo de ceia, uma bênção. Do mesmo jeito, nós precisamos estar lutando pela fé evangélica num dia de Assembleia Geral Ordinária. Num dia em que uma disciplina será anunciada. Nós estamos envolvidos nestas coisas. Experimentar a santificação que Deus produz no seu povo. Como ele diz, nós estamos ligados à videira verdadeira. E os ramos serão limpos de tempo em tempo, para que produzam mais frutos ainda. Estes momentos de limpeza às vezes trazem tristeza ao nosso coração num momento, mas no outro esses momentos trarão grande alegria para nós. Não podemos nos perder na intenção de desenvolver coisas que Deus já estabeleceu. Nosso pecado fará com que nós mudemos a verdade de Deus em mentira, irmãos. Nós não podemos nos perder nisso. Unidade criada por Deus. Corpo de Cristo, criado por Deus e mantido por Ele. O Evangelho, dado por Deus, revelação do ser de Deus e de seus atributos, dados a nós. Não tenho que inventar. Não tenho que inventar. Porque neste momento, nós nos perderemos. Quando nós lutamos juntos pela fé do Evangelho, e não lutamos entre nós com divisões, há sim uma grande bênção para todos nós. E o objetivo maior para a nossa reunião aqui será cumprido, que é a glória de Deus. A glória de Deus. Muitos estão perdidos em igrejas, tentando descobrir a vontade de Deus e de ver a glória de Deus. Mas aqueles que têm a palavra do Senhor sabem que a glória de Deus está sendo revelada neste momento, aqui nesta igreja, e em tantas outras igrejas que estão reunidas, tendo a palavra de Deus como centro, e a exultação do nome de Cristo como alvo principal. Que grande bênção é poder participar de uma igreja. Que grande bênção é poder participar desta igreja. Que grande bênção é poder usufruir dos benefícios do Evangelho. Meu querido irmão, minha querida irmã, viva acima de tudo. Não há o que possa limitar o poder do Evangelho na nossa vida. Acima de tudo, de modo digno do Evangelho, que você foi alcançado, pelo qual você foi resgatado do império das trevas e está sendo conduzido para novos céus e nova terra. Não há o que limite o poder do Evangelho em nossa vida, meus irmãos. Mas note que há coisas interessantes que o apóstolo Paulo nos diz aqui, nos versos 29 e 30. Qual é a razão pela qual Paulo traz esta exortação à igreja? Ele diz no versículo 29, porque nos foi concedida, é claro que eu já estou aplicando a nós, a graça de padecermos por Cristo e não somente crer nele. É graça sofrer pelo nome de Cristo. Não foi o próprio Cristo que disse? Bem-aventurados sois quando perseguidos por causa
da justiça. Vocês também serão bem-aventurados quando forem perseguidos por causa do meu nome. Isso é graça. E neste período de padecer por Cristo, muitas vezes, nós padeceremos por Cristo no meio da igreja. Muitas vezes, nossos irmãos serão ferramentas agudas de sofrimento para nós. Mas isso não pode ser motivo para que você saia daqui, ou saia de qualquer outra igreja, porque a você foi dada a graça de padecer pelo nome de Cristo também, e não só crer nele. Igreja não é só chegar aqui às 7 horas e ir embora depois do culto, sem falar com ninguém. Você está envolvido com a minha vida. É uma bênção ouvir irmãos dizendo, estamos orando por você. E é mesmo. E nós deveríamos ouvir mais isso uns dos outros. Mas deveria ser motivo de gratidão a Deus. Ouvir, irmão, preciso resolver uma coisa com você. Porque a nós foi dada a graça de crer em Cristo, mas também de padecer por Cristo. Não importa a intensidade ou o teor da intimidação dos inimigos. Não importa a intensidade do mal que por vezes nos fazem dentro da igreja. O Senhor nos concedeu a graça para suportar tudo por causa do Evangelho, para o louvor da glória dele. Ao completar este pensamento, Paulo exorta seus primeiros leitores, e a todos nós hoje, que estamos diante desse texto, a seguir o seu exemplo, entregando-nos por completo para o serviço do Evangelho, meus irmãos, e assim Cristo será engrandecido no nosso corpo, como diz o versículo 20 do capítulo 1. Tinha uma música aqui bem antiga que o pessoal cantava, e era esse texto. O grupo chamava Expectação, que era baseado nesse texto. Segundo a minha intensa expectação de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Aí terminava, amém. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Música cantada na história dessa igreja aqui. Texto que deve ser vivido na história dessa igreja. Para nós deve ser motivo de grande alegria. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Porém, enquanto vivemos, devemos viver Cristo, unidos aqui nesta igreja, até o fim. Nós devemos viver em unidade diante dos inimigos, mas também entre os irmãos. E eu chamo a sua atenção agora para o início do capítulo 2, mais uma vez. Paulo, como que numa consequência do que ele disse até aqui, vai exortar os filipenses a completar sua alegria. E aí, como lhe é próprio, ele vai preparar o caminho para exortar seus irmãos. E ele prepara no verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, a exortação é em Cristo. Alguma consolação de amor. Os irmãos, vocês estão percebendo que todas as coisas são conectadas e qualificadas? Paulo não apenas joga, se há alguma exortação, se há alguma consolação, e às vezes a gente vive assim, né? Vou exortar o irmão, aí ele vem, manda ver, não tem amor nenhum na fala. Coisas desse tipo que nós enfrentamos na igreja. Mas veja como Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo, é sábio demais para conectar essas exortações com qualidades benditas e que não dependem de nós. Olha só que interessante. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, não é nossa. Lembre-se de Efésios 4. Nós devemos lutar diligentemente para
preservar a unidade do Espírito na igreja. Se há entranhados afetos e misericórdias, aí ele vem com a exortação: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E ele diz que a alegria dele deveria ser completada, mas pelo que Paulo já está alegre com os filipenses? Volte a página da sua Bíblia para o capítulo 1, veja só o versículo 4. Paulo ora por eles por causa da cooperação deles no Evangelho, desde o primeiro dia até o momento em que Paulo escreveu a carta. E aí veja só o versículo 7, é justo que assim eu pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Meus irmãos, os filipenses já estavam vivendo o Evangelho de modo digno, eram cooperadores de Paulo, estavam usufruindo da graça de pertencer a Cristo, de crer em Cristo, mas também de padecer por Cristo. Eles sofreram muitas coisas também, à semelhança de Paulo. E agora no capítulo 2 ele vai dizer: completem a minha alegria. De que modo? Tenham o mesmo amor, pensem a mesma coisa, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Como nós tratamos hoje de manhã, a ideia aqui está toda envolta na palavra de Deus. Não é que nós precisamos viver bitolados, alienados do mundo. Não é que nós precisamos abrir mão de nossas convicções e daquilo que a condução de nossa família gravou já em nosso coração. Não é isso, para que todo mundo pense a mesma coisa. A Igreja de Cristo não é uma seita. Não sei se já te falaram isso. Nós prestamos um culto ao Senhor, um culto com palavras, com entendimento, de maneira racional. E nós cremos num Deus que fala conosco e nos ouve. O nosso culto é relacional. Mas note, precisamos, de alguma maneira, pensar a mesma coisa. E essa mesma coisa é o Evangelho. E suas aplicações em nossa vida. A bênção que nós podemos ser na vida de outros irmãos. A bênção que nós podemos receber através da vida de outros irmãos. Ainda tem muito crente que pensa em vir à igreja para continuar a sua vida nuclear de família, por assim dizer. Ninguém entra ali naquela família. Aquela família não conversa com ninguém. Eles se resolvem entre si. O pastor tenta pastorear e não consegue. Os presbíteros tentam visitar, ninguém consegue. O irmão mais chegado tenta dar um conselho e não tem o que faz, quebrar o muro daquela família. Por quê? Porque eles estão isolados. Tem crente que se esquece de que quando decidiu professar sua fé em Cristo e decidiu fazer parte desta igreja local, abriu as portas da sua casa para a vida de seus irmãos em Cristo. Não são pessoas que ficam atentas às suas falhas, mas são seus irmãos em Cristo, que creem no mesmo Cristo, que foram salvos pelo mesmo Cristo, que leem a mesma Bíblia que você, que oram ao mesmo Deus bondoso que você ora, que amam o mesmo Deus que Davi orava e disse: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Nós estamos envolvidos uns com os outros, e o que nos une é o Evangelho. Mas se cada um tem a sua própria verdade e o próprio Evangelho, não tem igreja. Tem uma reunião de pessoas
que acreditam em alguma coisa e que aplicam ao seu viver do modo como querem. Nós precisamos ter a mesma alma, o mesmo sentimento, o mesmo objetivo. E isso não vem de nós, isso vem do Evangelho, pelo qual nós fomos unidos. O Evangelho ao qual nós servimos, meus irmãos. Completem a minha alegria. E se nós recebêssemos uma carta de Paulo como essa? O que será que ele diria? Eu gosto sempre de me fazer essa pergunta quando eu estou lendo as cartas do Novo Testamento. Se eu recebesse essa carta aqui, o que ele diria? Ou será que eu receberia a carta que Paulo escreveu aos Gálatas? Ó Gálatas insensatos, quem demoveu vocês da verdade do Evangelho? Meus irmãos, neste dia, completando 49 anos de existência, mais uma vez o Senhor Deus vem a todos nós dizer: vocês precisam estar unidos, pensar a mesma coisa, ter o mesmo sentimento, estar unidos de alma. Isso é muito profundo, mas é tão simples, porque o Espírito Santo de Deus, que habita a minha alma, habita a sua. Da mesma maneira como Ele me ensina, Ele ensina a você. E veja esta exortação do versículo 3. Nada façais por ambição própria, por partidarismo. A ideia é uma ideia de egoísmo vil, é uma ideia de ser maléfico. Quando Paulo fala, não faça nada por partidarismo, o mal está envolvido no coração de alguém que faz sectarismo dentro da igreja. Lembre-se das palavras dos provérbios. Há uma coisa que Deus abomina. E o que é? Aquele irmão que semeia contenda entre outros irmãos. Não faça nada por partidarismo. Uma vileza que se mostra incapaz de voltar sua atenção para as coisas que são superiores, mas haja com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aí Paulo pega pesado, eu reconheço, porque nós somos sábios. Você tem habilidades que eu não tenho, não é verdade? E eu conduzo a minha vida de uma maneira sábia, poxa vida. Eu ouvi dias atrás de alguém: quem é você para me dizer coisas sobre a vida? E às vezes a gente pensa isso. Eu até aceitaria receber uma exortação do irmão fulano de tal, mas desse aqui não. O Evangelho é o inverso, tá? É outra coisa. O Evangelho diz a mim e a você: considere os outros superiores a si mesmo. Há alguém que vai abençoar a sua vida, como tem abençoado a minha. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, diz o versículo 4, senão também cada qual o que é dos outros. Veja como a união, ela extrapola os níveis deste culto à noite aqui, meus irmãos. É para a nossa vida. Lembre-se dos seus irmãos no momento que você estiver orando, em casa. Mande um WhatsApp com palavras e não com correntes. É verdade. Você está envolvido. Não é mais um número, não é mais um contato, é o seu irmão em Cristo. Nós estamos unidos pelo mesmo sangue redentor. Não faça nada por partidarismo. Considere, meus irmãos, é a ideia assim, é de pensar mesmo em cada um dos irmãos aqui.
e considere esse irmão superior a você mesmo, no sentido de que você está envolvido com ele e que precisará ser suporte para ele muitas vezes, e que tantas outras vezes você vai parar para ouvi-lo. Porque há a bênção de Deus no meio da comunhão, como nós lemos hoje de manhã. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É aqui o Senhor, é que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Nós estamos envolvidos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E Paulo completa essa ideia já puxando para outras coisas. O versículo 5. Leia bem aí comigo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Os irmãos se lembram que hoje eu disse de manhã? A medida nunca é nossa. É sempre Cristo. Sempre Cristo. Você vai falhar em todas essas exortações se você não crer em Cristo Jesus. Se você não seguir seus passos. Se você não amá-lo de todo o teu coração. Você não conseguirá. Vai falhar e vai trazer falhas para dentro dessa comunidade aqui. A medida é Cristo. O mesmo sentimento é aquele que houve em Cristo. Eu quero encerrar a mensagem de hoje lendo com os irmãos Efésios 4, versos 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16. Eu separei esse texto por entender que ele tem uma aplicação inspirada, no sentido também de ser melhor do que a minha própria. Encerra bem essa mensagem. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A nossa edificação depende dos nossos irmãos. O nosso crescimento espiritual depende dos nossos irmãos. E nós, da mesma maneira, estamos envolvidos no crescimento espiritual dos nossos irmãos. Se você tem experimentado graça sobre graça do Senhor em sua vida e na vida de sua família, busque seus irmãos e os auxilie para que eles experimentem a mesma graça que você está recebendo. Se você está com tribulações na sua vida e na sua família, busque seus irmãos, para que eles te abençoem e te ajudem a caminhar. Venha para a igreja com alegria. Venha para a igreja com saudade dos seus irmãos. Mas isso só será possível se você tiver o mesmo sentimento que os seus irmãos. Se você crer no mesmo evangelho que os seus irmãos. Se você se lembrar dos seus irmãos durante a semana orando por eles. Se não for assim, vai ser apenas mais um encontro social, que acaba quando começa a oferta inicial e retorna quando termina a oferta final. Eu sou muito grato a Deus por fazer parte da história dessa igreja e de ter recebido o auxílio de muitos irmãos. E eu sou grato a Deus por agora poder fazer parte da vida de outros irmãos. Da mesma maneira que eu sei que muitos aqui são gratos
por receberem bênçãos de Deus através de irmãos que acabaram de chegar aqui. Quantos de nós já não estão esperando o momento da profissão de fé aqui? Tem gente no catecúmenos. E que alegria será poder contar com esses irmãos, remidos pelo sangue de Cristo, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, e agora com plenos pulmões, podendo exercer aqui a vida do Evangelho. E eu encerro dizendo: você que tem sido afetado pelas questões mundanas e tem caído nas tentações, sejam elas quais querem, busque auxílio no corpo de Cristo. Peça perdão ao Senhor. Fortaleça suas mãos, sabendo que o Senhor concede perdão a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E venha firme trabalhar aqui, neste lugar que o Senhor te colocou. Há muito por fazer ainda, mas cremos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos pela tua bondade para conosco. Bondade, Senhor, que só nos vem por meio de Cristo Jesus. Nós somos falhos, orgulhosos, egoístas, Pai. Mas te pedimos em nome de Jesus que tu nos transformes, purificando nossos pecados e nos motivando, Senhor, a viver em novidade de vida. Ajuda-nos a cumprir a esta exortação a que fomos chamados, de viver acima de tudo de modo digno do Evangelho, tendo o mesmo sentimento, o mesmo amor uns pelos outros. Ó Deus, torne esta igreja cada vez mais unida. Torne esta igreja cada vez mais fiel e ativa à tua palavra. Ó Deus, que nós possamos saber e viver o verdadeiro Evangelho. Ainda que lágrimas corram de nossos olhos por momentos de tribulação, que o teu Santo Espírito console a nossa igreja, sabendo que tu estás conosco em todos os momentos. E que nós possamos nos alegrar com os teus feitos aqui, Senhor Deus. Tu tens propósito para a nossa vida, tu tens propósito para esta igreja. Ajuda-nos a viver em união com os nossos irmãos. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor transforme os corações orgulhosos. Que o Senhor os torne humildes. Te pedimos, Senhor, que o Senhor torne corajosos aqueles irmãos que precisam solucionar questões entre si. Mas não coragem confiada no braço da carne, mas no braço poderoso do Senhor. Para que sejamos instrumentos da tua graça na vida dos nossos irmãos. Ajuda-nos a olhar para os nossos irmãos, para que eles experimentem a alegria que nós estamos experimentando. Mas ajuda-nos também a olhar para os nossos irmãos, no sentido de confiarmos e descansarmos neles, sabendo que eles vão chorar todas as vezes que nós chorarmos também. Abençoe esta igreja, Senhor, e a tua igreja espalhada pela terra. Em nome de Jesus. Amém.